Olá pessoal, meu nome é Rafael Mernick e nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre as casas astrológicas. Então se você gosta de astrologia e se você está aí embarcando nessa jornada de buscar conhecimento dentro do meio da astrologia, fica nesse vídeo até o final que com certeza ele vai agregar muito para os seus conhecimentos. E claro, se você gosta dos meus conteúdos, se você quer me apoiar aqui com o meu trabalho, se você quer me ajudar a crescer aqui na plataforma do YouTube, deixa o like nesse vídeo e também se inscreva no canal, até para que você possa acompanhar os próximos conteúdos que eu vou publicando. Não só de astrologia, mas também de tarô, tá bem? Então se você gosta de tarô, você pode também estar acompanhando aí os meus conteúdos, combinado? Eu conto com o carinho e com o apoio de vocês. Então sem mais enrolação, vamos lá já começar a falar sobre o assunto do vídeo. Bom, para que a gente possa começar aí a falar sobre as casas astrológicas, é importante que antes vocês já tenham conhecimento sobre o que é o mapa astral, quais são as partes que compõem o mapa astral. Então, caso você não saiba, caso você não entenda muito de mapa astral ainda, é importante que você assista esse vídeo que está linkado aqui em cima. Porque nesse vídeo eu vou estar falando sobre os 4 pilares da astrologia e sobre como é composto aí um mapa astral. Então assista primeiro esse vídeo, caso você ainda não tenha visto ou caso você não saiba muito bem como que é constituído um mapa, ok? Depois de assistir esse vídeo você pode voltar aqui. E caso você já saiba mais ou menos aí como que funciona o mapa astral, a gente pode já prosseguir. Basicamente, as casas astrológicas são partes do mapa que vão representar áreas da nossa vida. Então, o mapa é dividido em 12 casas, como vocês podem ver aqui na imagem. É muito comum que as pessoas digam que as casas astrológicas se assemelham a fatias de pizza. E cada casa astrológica, cada fatia de pizza dessa daí, está relacionada com uma área da nossa vida. E no seu mapa astral, cada planeta está localizado em uma casa astrológica, indicando em qual área da vida a energia desse planeta está ali se fazendo mais presente. Um exemplo rápido e simples disso é uma pessoa que tem Marte, né, que é um planeta de ação, força e liderança, posicionado na casa da área profissional. Significa que essa energia de ação, força e liderança se manifesta na área profissional dessa pessoa. Então, nesse vídeo, eu vou estar falando um pouco sobre a energia de cada casa e também falar sobre qual é o planeta e signo que rege cada uma dessas casas. Lembrando, claro, que não necessariamente no seu mapa os signos vão estar regendo as casas que eu vou dizer aqui, porque o que eu estou falando aqui nesse vídeo tem relação com a regência natural das casas e não necessariamente a posição que ela está ali no seu mapa astral, ok? A casa número 1 é regida por Marte e pelo signo de Áries. É nessa casa onde estamos falando da individualidade, da identidade, do nosso eu, do corpo físico, da aparência, da nossa forma de agir no mundo, como nós vemos as coisas e também como as pessoas nos veem. É inclusive na cúspide, ou seja, no início dessa casa, que se encontra o ascendente. E o ascendente é de extrema importância em um mapa astral, pois ele fala muito sobre quem nós somos. A casa número 2 é regida por Vênus e pelo signo de Touro. É nessa casa onde estamos falando da materialidade, então aí entram questões como as posses, o dinheiro, a renda, os nossos recursos, mas também os nossos valores, sejam eles materiais ou não. Esses valores não materiais são as coisas que nós valorizamos, aquilo que a gente dá importância, que é essencial pra gente. Esse sentido de valor também se aplica à casa 2. A casa número 3 é regida por Mercúrio e pelo signo de Gêmeos. É nessa casa onde estamos falando de comunicação, linguagem, irmãos e conhecimento, principalmente aquele relacionado à instituição primária, ao início do nosso processo de aprendizagem. Além disso, a casa 3 também pode falar sobre pequenas viagens. A casa número 4 é regida pela Lua e pelo signo de Câncer. É nessa casa onde estamos falando do lar, tanto no sentido conceitual como literal. Falamos também da família, da infância, das nossas raízes, memórias, ancestralidade e também o nosso mundo interior. Inclusive, essa casa pode até nos falar sobre a nossa figura materna ou até sobre os nossos pais em geral. Mesmo aquelas pessoas que não tiveram muito contato com a mãe ou com os pais na infância, a casa 4 vai estar ali abordando informações, de qualquer pessoa que tenha ali desempenhado esse papel na vida de uma pessoa. E a cúspide dessa casa, que a gente vê aqui, está indicando onde é o fundo do céu. A casa 5 é regida pelo Sol e pelo signo de Leão. É nessa casa onde estamos falando da autoestima, criatividade
expressão, jogos, lazer, prazer, filhos, romances e paixões. É nessa casa que veremos como que a gente lida ali com esses assuntos. A casa 6 é regida por Mercúrio e pelo signo de Virgem. É nessa casa onde estamos falando de saúde, rotina, ambiente de trabalho, cotidiano e prestação de serviços. Nessa casa a gente vai estar ali vendo também como que a gente lida com essas questões na nossa vida. A casa 7 é regida por Vênus e pelo signo de Libra. É nessa casa onde estamos falando sobre relacionamentos, parcerias, casamento, a nossa percepção sobre os outros, o que nos atrai nos outros, quais são os tipos de relacionamento que atraímos para a nossa vida e também como nós nos relacionamos. Além disso, essa casa fala até mesmo sobre as inimizades. É na cúspide dessa casa onde se localiza o descendente, que é o oposto do ascendente lá da casa 1. A casa 8 é regida por Plutão e pelo signo de Escorpião. É nessa casa complexa e misteriosa onde estamos falando sobre intimidade, sexualidade, transformações, tabus, aspectos mais sombrios, perdas, crises emocionais e morte e renascimento. Além disso, essa casa está ali falando também sobre os recursos, finanças e posses compartilhadas. A casa 9 é regida por Júpiter e pelo signo de Sagitário. É nessa casa onde vemos questões relacionadas com a ética, ideais, leis, ensino superior, aventuras, filosofia, religião, crenças, busca de sentido na vida e as grandes viagens. Nessa casa, a gente vai estar ali conseguindo observar como que nós lidamos com todas essas questões na nossa vida. A casa 10 é regida por Saturno e pelo signo de Capricórnio. É nessa casa onde vemos as questões ligadas à carreira, à vocação, à vida profissional, à nossa imagem pública, nosso papel no mundo, nosso status e ambição. Essa casa pode inclusive falar sobre a figura paterna ou sobre os pais no geral, mesmo que a pessoa não tenha tido contato com o pai ou com os pais. A casa vai sim falar sobre quem desempenhou esse papel na vida da pessoa. É na cúspide dessa casa que a gente também consegue encontrar o meio do céu. A casa 11 é regida por Urano e pelo signo de Aquário. É nessa casa onde vemos questões ligadas às amizades, aos grupos, às redes sociais, às comunidades, equipes e tudo que tiver relacionado também a movimentos sociais e ao povo de forma geral. Por fim, a casa 12, regida por Netuno e pelo signo de Peixes, está ligada a questões bastante complexas, como a transcendência, a espiritualidade, inimigos ocultos, coisas intangíveis e nebulosas de difícil compreensão e explicação, e também fala sobre devoção, sacrifício, libertação, amor incondicional, serviços, compaixão e caridade. Se você parar para analisar e reparar em um detalhe interessante, fica bem mais fácil de compreender profundamente o significado das casas. As casas opostas, uma à outra, vão sempre falar sobre a área da vida que é oposta à outra, ou, em alguns casos, sobre a evolução daquela área da vida. Por exemplo, a casa número 1 fala da individualidade e a casa número 7 fala das relações. A casa número 2 fala de segurança e materialidade. Já a casa 8 fala sobre morte, transformações e perdas. A casa 3 fala sobre conhecimento e pequenas viagens. Já a casa número 9 fala sobre o aprofundamento do conhecimento e as grandes viagens. A casa 4 fala do ambiente familiar. Já a casa 10 fala de um ambiente menos íntimo, ela vai falar sobre a carreira. A casa 5 fala sobre uma questão um pouco mais individual da criatividade e das paixões. Já a casa 11 vai estar falando sobre questões mais sociais, relacionadas aos grupos, né? A casa 6 fala sobre uma rotina estruturada, e já a casa 12 fala sobre algo totalmente subjetivo e inconsciente. E vocês também devem ter reparado que anteriormente eu falei sobre ascendente, fundo do céu, descendente e meio do céu. Todos esses nomes estão ligados aos principais eixos do mapa astral. Inclusive, nós chamamos essas casas que ligam esses eixos de casas angulares, porque esses ângulos tocam pontos muito importantes no nosso mapa. E como eu disse no início do vídeo, as casas vão representar em qual área da vida a energia de determinado planeta vai se manifestar com maior evidência. Porém,
Muitas vezes a gente não tem nenhum planeta dentro de determinadas casas, mas isso não significa que aquela área da nossa vida está vazia, porque além da gente analisar os planetas nas casas, a gente também tem que analisar quais são os signos que estão ali inseridos numa casa, ou seja, quais são os signos que estão regendo a casa no nosso mapa. Então, para isso, a gente tem que olhar onde está a cúspide da casa, qual é o signo que está ali sendo atingido, vamos dizer assim, pela cúspide. E não só, a gente muitas vezes vai ter 2 signos dentro de uma casa, porque um signo vai ser ali atingido pela cúspide, mas muitas vezes a gente vai ter outro signo, que é o seguinte, que está ali maioritariamente também inserido nessa casa. Então muitas vezes a gente vai ter ali 2 signos que regem a energia da nossa casa. E então, para a gente ver isso, a gente tem que só estar ali observando a cúspide e o signo que está inserido também dentro. Por exemplo, se você tem a cúspide na casa 2 tocando o signo de câncer, significa que você vai ter a energia desse signo dentro dessa área da sua vida. Câncer lida com os assuntos da casa 2 de uma maneira muito conservadora, não costuma gastar muito, muitas vezes tem medo também de ter algum problema ali, tem medo da falta, né? Uma pessoa que tem o signo de peixes na casa 10 pode muitas vezes investir numa carreira ligada às questões de cura, de trabalhos de ajuda ao outro, como psicologia, até mesmo questões mais espirituais e artísticas. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham conseguido adquirir novos conhecimentos aí dentro do meio astrológico. E caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, vocês podem colocar aqui nos comentários que eu com certeza vou responder vocês. Eu também peço de novo para que vocês deixem o like e se inscrevam aqui no canal, pois tudo isso me ajuda muito a levar o meu trabalho adiante, ok? Gratidão por vocês estarem comigo até aqui e até a próxima!